de uma certa maneira. Mas se ele pensar melhor, ele vai dizer, não, a viga vai ser feita junto com os pilares. Não é uma viga pré-fabricada. Eu vou moldar tudo junto, completar os dois pilares e completar a viga dentro de uma forma, tudo junto ao mesmo tempo. Então, se eu quiser a mesma armadura da viga solta, sozinha, ela vai mostrar que está faltando uma armadura aqui para não deixar girar, não deixar abrir muito. Produzir uma fissura pequenininha, fina, não perceptível. Então, mesmo num caso simples como esse, o indivíduo tinha que pensar como é que essa estrutura vai funcionar. Não vai dizer, não, eu faço aquilo e acabou. Não, precisa pensar e meditar bastante. Hoje o indivíduo nem se preocupa em saber como é que a estrutura funciona. Põe no computador, o computador resolve. Resolve e ele não sabe como é que foi resolvido. Os programas internos verificam todas as condições, deformações excessivas, abertura de fissuras e até a durabilidade da estrutura. Então, o indivíduo está deixando o computador resolver quase tudo por ele. Não é bom isso. Não é bom que a estrutura vai surgir e vai surgir como a natureza quer. Será que o indivíduo pensou como é que aquela estrutura ia obedecer à natureza para funcionar direito? Então, é uma questão de concepção. O que está faltando hoje é a concepção. Eu escrevi umas linhas para vocês terem alguma coisa da palestra, para pensarem um pouco sobre o assunto. Então, eu pergunto, hoje o computador está aprendendo o funcionamento de todas as possibilidades da estrutura. É melhor ou pior do que antes? Antes o indivíduo pensava e escolhia um funcionamento. Hoje o computador escolhe uma porção de funcionamentos possíveis e verifica se a estrutura está apropriada para girar em torno do pilar ou trabalhar junto com o pilar. Então, ela teria um formato, na situação deformada, assim. Está difícil de segurar. Esse aqui é o eixo da estrutura representado conforme o esquema de cálculo. Ele substitui cada barra pelo seu eixo. E depois, ao colocar as cargas em cima, essa estrutura vai se deformar da seguinte maneira. Aqui está engastrado, ela não deforma. Mas aqui fica assim, e aqui fica assim, e aqui assim. Então, a estrutura deformada é esta. Mas como é que eu calculo? Calculo como se a estrutura fosse esta aqui. O computador vai calcular essa estrutura de uma maneira diferente. Vai calcular essa estrutura considerando que o equilíbrio deste nó não é um equilíbrio de um nó assim, estudado na posição e deformado. É o equilíbrio de um nó assim. Estudado na posição deformada. Então, existe a forma de você estabelecer o equilíbrio na posição em que a estrutura é desenhada, sem pensar como é que ela deforma, ou verificar o equilíbrio na posição deformada. São duas maneiras diferentes de enfocar o problema. Então, em certos casos, se eu não considerar a estrutura trabalhando e já deformada, estabelecer então o equilíbrio, eu não estou calculando corretamente, pode haver uma falha. Então existem certos casos de estruturas muito esbeltas, pilares muito finos, em que é indispensável analisar o comportamento já depois da deformação da estrutura, como se tivesse o desenho inicial vermelho.
estabelecer, ela está em equilíbrio assim. Então vamos estabelecer quais são os esforços que aparecem nessa situação deformada e não nessa de eixo original. Bom, então essa já é uma diferença. O computador já estuda isso, já estuda o equilíbrio da estrutura na posição deformada. E em certos casos isso é absolutamente necessário. Em muitos casos não. Quando tem uma estrutura robusta, ela deforma tão pouco que o olho não consegue ver isso aqui. Forma-se essa figura, mas tão pequenininha que você não distingue, mesmo numa fotografia, colocando uma régua, não consegue ver alguma curvatura da estrutura. Então, essa maneira de enfocar a estrutura pode ser importante em estruturas muito esbeltas, muito deformadas, ou pode ser totalmente irrelevante. O computador verifica isso. Então, nós hoje não nos preocupamos em saber se devemos verificar o equilíbrio na posição deformada ou o equilíbrio na posição desenhada antes de deformar, antes de receber a carga. Então, mas o indivíduo calculou, resultou uma estrutura e essa estrutura está perfeita. Essa estrutura está funcionando há muitos anos e está perfeita. Não tem nenhum sinal de ruína, de deformação, de falha. Então a gente fica, bom, meu cálculo foi muito bom, eu fiz um cálculo perfeito. Mas o que pode acontecer? A estrutura não deu sinal de doença, não deu sinal de falha, não deu sinal de desgaste. Por quê? Porque não foram aplicadas as cargas que você usou no cálculo. Eu coloquei no cálculo uma carga de 1 tonelada por metro linear aqui em cima e não tem mais que 200 quilos por metro linear. Mas está calculado para que existia 1 tonelada, mas por algum motivo essa carga não foi aplicada. Se se tratar de um apartamento, nós calculamos uma carga de 200 quilos por metro quadrado distribuída na laje toda. Verifique nas casas onde vocês moram se tem 200 quilos por metro quadrado. Num dia de festa, em que ajuntou toda a pessoa para comemorar um aniversário, tem 200 quilos por metro quadrado? Não tem. Não chega a isso. Eu calculei um prédio na rua Boa Vista, no Banco Itaú, que tem 18 andares. Houve necessidade de construir uma caixa d'água imensa no topo do prédio, porque eles, depois do prédio pronto, houve uma ameaça de incêndio. E essa ameaça de incêndio foi logo combatido e não ocasionou mais problemas. Mas o pessoal ficou alertado. E se tivesse um incêndio muito mais forte, o que teria acontecido? No 10º andar, o prédio tem 18, nos 8 andares de cima teria torrado tudo. E seria um prejuízo infinito. Nós perderíamos o prédio quase todo. Então, vamos construir uma caixa d'água lá em cima para providenciar a água necessária para combater qualquer tipo de incêndio. Mas só pensaram nisso depois que deu o problema. Depois que deu o problema, a estrutura já estava pronta. Eles disseram, precisamos construir uma caixa d'água lá em cima para 180 metros cúbicos de água. 180 toneladas. Não previstas no projeto. Então, eu tive que verificar o que vai acontecer quando for feita essa caixa d'água. Essa caixa d'água foi executada em concreto leve de argila expandida para diminuir o peso. Foram reforçadas as paredes onde essa caixa d'água se apoiava. Não é uma caixa d'água apoiada em cima de uma laje em toda a extensão, ela é apoiada só assim, em 2 pilares. Exatamente isso. Foi construído isso aqui depois do prédio pronto. Foi construído e foi verificado que estava bom, estava razoável, não tinha problema. Mas precisou ser feita uma verificação cuidadosa. Então, isso depois do prédio construído.
Então, isso não deve acontecer.